Amados irmãos de Vila Ema, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e desejo uma ótima noite a todos. Meus cumprimentos também ao nosso prezado pastor Silas, que me concedeu essa oportunidade de estar trazendo uma palavra no nosso culto de terça-feira. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus também por essa rica oportunidade de estarmos prestando culto juntos a Ele, mesmo em tamanhas circunstâncias que enfrentamos atualmente. Mas em quaisquer que seja a circunstância, nada pode parar o verdadeiro adorador, não é? Então, irmãos, eu gostaria de meditar aqui numa passagem que se encontra em Gênesis 37, versículo 23 ao 27. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Amém? Aqui, irmãos, José está indo levar mantimentos a seus irmãos, no ato de bondade, de caridade, não é? E seus irmãos tramam contra a sua vida. E José, chegando um pouco perto deles, eles já agarram José e jogam no fundo do poço. E detalhe, José não estava somente no fundo do poço, ele também estava no meio do deserto, sem água e sem comida para beber. E algo importante é que eles vê os ismaelitas, né, aquela caravana passando ali pela região, e eles não pensam duas vezes em vender seu próprio irmão como escravo. Tudo isso era o começo de uma jornada de sofrimento na vida de José, mas no final a gente vai ver daqui a pouco. Se não bastasse tamanha crueldade de seus irmãos, os seus irmãos eles vão a seu pai, né, que é Jacó, com a sua túnica e manchada de sangue, fala para Jacó que ele foi devorado por um animal. E Jacó ali passaria um tempo imaginando que José de fato morresse, né, porque ali estava a suposta prova de que José teria morrido, né? E ali aquele sofrimento no peito de Jacó, que só Deus sabe o que ele teve que aguentar, não é? E José então é levado ao Egito e Potifar, não é? Que é o general de Faraó, pega José e compra ele como seu servo e leva ele para sua casa. Potifar ele percebe algo diferente em José, percebe um valor diferente em José e coloca ele como administrador no seu lar. Ou seja, irmãos, independente de qualquer circunstância que a gente esteja enfrentando, nada pode apagar o brilho do verdadeiro adorador que nós somos. Não deixe que nada apague esse brilho que é em você. Então, passado um tempo, a esposa de Potifar começa a cobiçar José pela sua boa aparência, sua boa presença, não é? E José, ele recusa a oferta daquela mulher de se deitar com ela. Ele honra, não é, a Potifar, o voto, a condição que Potifar propôs. E acima de tudo, José sabia que Deus estava de olho. E ele honrou a Deus naquela atitude, negando ela. Então aquela mulher calunia a José e difama ele. Então Potifar acredita em sua esposa e manda José à prisão. E ali, passado algum tempo, vai haver uma passagem aqui que vai dizer: mas Deus estava com ele. E Deus, né, mexe com o coração do carcereiro. E eles criam uma amizade, José e o carcereiro. E José é colocado ali como encarregado naquela prisão, não é? E José prospera mais uma vez. E nós vamos notar, se a gente continuar lendo, eu só não vou ler para não tomar tempo, mas se a gente for pegar o texto, a gente vai observar muita passagem escrita: mas Deus estava com ele. Ou seja, irmãos, se a luta está difícil, saiba que Deus está com você. Se a luta está apertando, Deus está com você. Irmãos, onde quer que estejamos, Deus está conosco. E ali, passado um tempo,
um copeiro do rei e o padeiro é levado para a prisão. E eles têm um sonho que eles não sabiam, né? Eles acordam atordoados, sem saber o que era aquilo, e José interpreta para eles. E José fala ao copeiro que ele seria liberto, seria colocado novamente em seu cargo, enquanto o padeiro seria morto. E assim se concretiza a interpretação de José. E José pede ao copeiro que ele se lembre dele quando sair de lá. E o copeiro faz o inverso. Ele esquece de José. E passado um tempo, Faraó tem um sonho. A Bíblia menciona ao término do 2º ano. Ou seja, estava perto de começar o 3º ano, não é? Daquele ponto. Mas enfim. Faraó tem um sonho que é sobre a fartura do Egito e a miséria do Egito, não é? Que se alastraria dali. E Faraó então, né, cheio de pavor, começa a convocar os intérpretes, os feiticeiros, e ninguém interpreta o sonho dele. E aí aquele copeiro se lembra, tem uma passagem que menciona que ele diz: estive em falta, mas ele se lembra de José. E então ele vai e fala para Faraó: olha, lá na prisão tinha um homem tal que interpretou meu sonho. E aí Faraó vai e chama José. E quando José chega lá, o Faraó começa a contar o seu sonho para José. E José vai e dá a interpretação. E aí o Deus, ele toca no coração de Faraó. E Faraó percebe que realmente aquela interpretação era o que ele precisava ouvir. E então o Faraó de imediato tira o seu anel e coloca no dedo de José. E diz que José estaria no Egito somente abaixo dele no trono. Mas nas demais coisas, José teria tudo. Ou seja, irmãos, José passou por tudo isso. Ele experimentou traição dos seus próprios irmãos. Ele sofreu. Ele ficou dias sem comer. Ele experimentou também a distância entre sua família, seu pai, seu irmão que ele amava, que, se não me falha a memória, Benjamim. Ele sofreu a calúnia, a difamação, o esquecimento, a ingratidão. Mas em nenhum momento ele abre a sua boca para murmurar. Em nenhum momento ele cogita em 2 pensamentos. Ele continua sendo fiel. Mesmo em tamanha circunstância, ele continua sendo fiel. Se coloca na posição de José. O que José teria a ver? O que ele veria? Poxa, eu sou escravo, já passou tanto tempo, continuo sendo escravo, o que será daqui para frente? Mas não, ele continuou sendo fiel. E Deus honrou ele. Lembra aquela pergunta que eu fiz aquele ponto que eu fiz no início do vídeo? O final nós veremos daqui a pouco. Esse foi o final de José. Ele foi posto, depois de tanta luta, ele foi posto como governador. Deus exaltou ele. E perceba, irmãos, algo muito importante, que José, ele é posto como governador, enquanto seus irmãos que estão na mesma vidinha de sempre, eles continuam lá, sem nenhuma elevação, sem nenhuma melhora. Enquanto José, com tanta luta, ele foi posto como governador do Egito. E ainda ajudou os seus irmãos que traiu ele, perdoou eles e ainda ajudou seu pai. Ou seja, irmãos, se alguém te difamou, se alguém falou mal de você, se alguém te atacou, perdoa, entrega nas mãos de Deus, que Deus ele trabalha. Mas não abra sua boca para murmurar. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. Vamos confiar, vamos nos voltar a Deus. Vamos orar mais, vamos jejuar mais. Porque hoje em dia, irmãos, o fato é que a luta bate em nossa porta, a gente já bate o desespero, já quer jogar tudo pro alto. Mas não é assim que as coisas funcionam. A palavra do Senhor também diz que Deus fala bem assim: eu vos coloquei no deserto para saber o que tinha nos vossos corações. Irmãos, às vezes a nossa luta é Deus querendo testar o que está aqui dentro, querendo ver o que está aqui dentro. Então, irmãos, o que nós temos a oferecer a Deus? Porque a palavra também diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lendo isso é lindo, mas e a prática? Porque não nos falta momentos felizes, não nos falta fartura,
da mesma forma, na mesma medida que não nos vai faltar miséria e não nos vai faltar luta. Então, cabe a nós nos comportarmos como verdadeiros servos do Senhor, como verdadeiros adoradores, e não desistir jamais e continuar lutando, porque a peleja não é fácil. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição, Anás tudekai, lamas nehesio enamas, mas nós venceríamos porque Ele venceu o mundo. Então, irmãos, vamos crer mais, vamos orar mais, vamos nos entregar mais ao Senhor, porque no melhor Ele nos reserva, que as mansões celestiais que estão lá no céu nos aguardando. Nós somos herdeiros do Rei, nós somos herdeiros do ser mais poderoso existente, irmãos. Não vamos deixar essas coisas se perderem por bobagem, por Vamos voltar que nem a igreja primitiva. Um problema mais simples, eles estavam orando. Podia ser a falta de um alimento, eles estavam orando. E nós muitas vezes falhamos em orar. Portanto, irmãos, eu agradeço essa oportunidade e que o Espírito Santo possa ministrar melhor em cada coração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.